Bom, então, olá a todos. Nós vamos hoje abordar a temática do socialismo associativista. Dentro da nossa ementa, isso diz respeito àquela parte exatamente da conceituação das origens, né, do associativismo e do cooperativismo. Inicialmente, eu vou destacar para vocês uma diferença, né, de significado. A gente escuta muito falar sobre cooperativismo, né, colaboracionismo, associativismo, mas é fundamental a gente entender logo a diferença de significado entre eles, né? E vocês saberiam me dizer, né, ou pelo menos do que vocês acreditam ser o significado, a diferença entre colaborar e cooperar? Alguém gostaria de falar o que é que existe diferença entre colaborar e cooperar? Eu não estou com o chat aberto aqui, tá? Então, alguém gostaria de se manifestar? Qual é a pergunta? Se existe diferença entre colaborar e cooperar. Vocês acham que existe algum? Se existe alguma diferença, eu não sei. Exatamente, é isso que nós vamos estar trabalhando, né, ao longo da nossa disciplina, explicando o que é o conceito, apenas para efeito inicial a gente estava colocando esse ponto aí, né, que é colaborar. Geralmente, quando você vai numa empresa, então as pessoas usam a seguinte expressão: olha, nós temos os colaboradores da empresa. E quando você vai numa cooperativa, nós temos os cooperados, né? Numa associação, você tem os associados. Mas tem uma função e um conceito, né, ligado a cada uma dessas expressões, dessas categorias. Tá? Então, em termos de, começando por cooperar, o sentido de cooperar, ele está ligado muito as pessoas se unirem, cada um fazer a sua parte, o seu trabalho, né, em prol, visando um objetivo comum a esse grupo que está, né, de certa forma, se associando no trabalho. Então, na cooperação, cada um tem a sua parte a fazer. Então, vamos imaginar uma propriedade, uma cooperativa de produtores agrícolas, né? Eles teriam ali, cada um com as suas propriedades, e existe a cooperativa, a cooperativa tem a função de agregar todas as ações de cada um dos produtores e, a partir do produto que é gerado, né, pela ação de cada um dos produtores, beneficiar esse produto, industrializar, enfim, comercializar. Então, numa cooperativa, o resultado de cada um dos cooperados, né, cada um fazendo a sua parte, a sua produção, vai contribuir para a melhoria, o desenvolvimento do resultado de todos, que é simbolizado pela cooperativa. Ok? Ficou claro isso, gente? Então, cada um fazendo a sua parte para o benefício de todos. Esse é o princípio do cooperativismo.
Porque se cada um fizesse individualmente, o trabalho poderia ser bem menor, né? O resultado do trabalho, da produção, enfim, poderia ser bem melhor. Então, o princípio da cooperativa é que, unindo o esforço e o trabalho em conjunto, você pode aí sim potencializar os resultados e obter uma agregação de valor muito maior. Trabalho colaborativo, né, você tem aqui o trabalho colaborativo é quando, imagine que nessa cooperativa, onde você tem vários produtores familiares, então vamos pegar aqui um exemplo, a Emily é uma produtora, o Robert é outro, a Lara é outra produtora, que fazem parte da mesma cooperativa, mas, além de cada um trabalhar dentro da sua propriedade, digamos que a Emily desenvolveu, né, uma técnica, um estilo de produzir na sua área, que tem auferido bons resultados em termos de produtividade. E aí, a Emily, né, além de ter desenvolvido essa técnica e ter obtido o melhor resultado, ela ainda vai se predispor a ajudar o Robert e a Lara na propriedade deles a utilizarem essa técnica para eles também oferirem essa mesma melhoria. Perceberam? Então, o colaborar não é só eu fazer a minha parte dentro da cooperativa, eu vou tentar fazer o melhor e, conseguindo esse melhor, eu ainda vou compartilhar, né, esse aprendizado, essas técnicas, para que todos do grupo, tá, possam usufruir dessa técnica e, assim, alavancar ou potencializar o resultado de todos. Então, a colaboração ela é bem mais ampla do que a cooperação, né? Cooperação, cada um faz a sua parte, soma tudo e tenta obter um resultado melhor. Na colaboração, cada um se compromete, né, ou está comprometido, não só em fazer a sua parte, como também disseminar e compartilhar melhorias e avanços obtidos. Tá claro, gente, essa diferença? Dê um feedback aí, por favor. Então, quem não quiser falar pelo chat, eu já abri o chat aqui, pode abrir o microfone e falar. Aí. Ok? Então, vamos dar sequência aqui para um conteúdo. Então, essa ideia de trabalho em conjunto, isso já vem desde a antiguidade, né? Há relatos que na Grécia Antiga, Atenas, uma cidade, né, portuária, e era um entreposto comercial, então lá os navegadores, o transporte, né, das mercadorias através de embarcação, de um ponto a outro, isso era muito frequente. Mas ocorre que o mar, né, o oceano, ele tem as suas intempéries. E volta e meia, uma embarcação naufragava e, evidentemente, perdia toda a carga. Então, diante dessa situação adversa para os mercadores e para a população também, que por vezes ficava desabastecida quando se perdia uma carga, eles tiveram a ideia exatamente de não colocar toda a carga numa só embarcação, e sim fazer uma composição por embarcação, né? Então, várias cargas, diferentes tipos de cargas, eram colocadas em uma embarcação. E assim, cada embarcação tinha um pouco da carga total, né? E você aí dividia essa carga em várias embarcações. Dessa forma, se uma embarcação naufragasse, você não perdia toda a mercadoria, você perdia apenas uma parte, né? Várias mercadorias, mas você perdia uma parte de cada uma, não toda. Então, essa ideia é uma ideia, né, de cooperação que vem desde a antiguidade
e que foi exatamente tomando corpo, evoluindo à medida que a sociedade foi se desenvolvendo. É óbvio que isso também tem um aspecto evolucionista, né? Uma coisa é você da espécie querer sobreviver sozinho, né, as suas forças e as suas capacidades. Outra coisa é você se associar em grupo, você dividir tarefas em grupo, e esse grupo, né, se tornar um corpo. E esse corpo, evidentemente, ele terá muito mais probabilidades e potencialidades para enfrentar as intempéries e adversidades da vida. Então, a ideia de associativismo, cooperativismo, ela é uma ideia, né, que está ligada na nossa própria condição existencial e que, naturalmente, se transpôs para as nossas relações comerciais, né? Relações de produção, relação de troca, relações de consumo. Tá? Então, o cooperativismo ele é uma ideia antiga, mas que é natural. Tá? Há uma tendência das pessoas a cooperarem. Agora, nós precisamos apenas entender, e nós vamos discutir isso mais à frente, que essa ideia de cooperar tem também as suas, digamos assim, as suas restrições, os seus limites de cooperação e as suas dificuldades, né, estruturais, operacionais. Não é fácil manter um grupo unido, né, porque isso, ao longo do tempo, isso tem que ser analisado ao longo do tempo. Então, nós temos, no tempo, nós temos uma projeção de curto, médio e longo prazo. E não é fácil manter um grupo unido, administrar, gerenciar uma cooperativa tem suas complexidades, tá? E nós vamos estar abordando essas questões aí fundamentais, estruturais, que envolvem o cooperativismo, o associativismo. Ok? Então, dito isto, vamos passar aqui para o primeiro ponto da questão do socialismo associativista, né? Então, socialismo associativista, nós vamos destacar aqui, inicialmente, a figura do Charles Fourier. Tá? Conforme o texto que vocês receberam previamente. Então, o Charles Fourier, ele era um francês, viveu de 1772 a 1837. Então, era um período aí que estava se iniciando um processo de mecanização, de revolução industrial na Europa. E é um período também que sai da idade, né, ele parte da idade do Renascimento e do Iluminismo, e aí as ideias, né, começam a aflorar, ideias sobre a sociedade, a natureza, o Estado, né, como o Estado e as instituições elas devem funcionar. Então, quer dizer, na Idade Média você tinha aquele Estado feudal, né, figura da monarquia. Antes do Estado feudal, você tinha aí o Estado imperialista, né, dos grandes impérios, romano, principalmente esse aí. Então você vai mudando. E aí, com a Renascença, você tem aí uma busca, o início da formação das cidades e uma desagregação do feudalismo, os feudos, as propriedades rurais vão se desintegrando e as cidades, os burgos vão começando a se estruturar. Para e passo a isso, né, paralelamente, você tem aí a formação, o desenvolvimento da ciência, e aí alguns instrumentos, aí, expoentes da ciência que a gente vê na história, né, Galileu, e aí vai muitos outros, Copérnico, essas ideias revolucionárias também no campo da filosofia. Tá? Então você tem Descartes, grandes teóricos que vão buscando uma nova visão de mundo. E aí entra essa questão, né? Evidentemente, à medida que o Estado feudal ele começa a se desagregar e uma nova estrutura social começa a emergir, que são as cidades, os burgos,
você tem uma nova relação social de produção, distribuição, consumo, que é chamado, né, o mercantilismo. Esse mercantilismo, por não ter ainda um processo tecnológico, científico, industrial, que permita com que esses bens que são comercializados, eles, né, tomem uma proporção muito maior, não só na produção, quanto na sua distribuição e comercialização, eles vão apenas criando um crescimento de quantidade, né, da produção, a cidade vai aumentando, os entrepostos comerciais, e isso aí vai aumentando em termos quantitativos, mas seguindo uma certa linearidade nesse crescimento. Com o advento da ciência, do progresso tecnológico, aí vem exatamente as primeiras máquinas ligadas à produção. E evidentemente, essas questões de você aumentar a produção industrial, isso gerou aí um problema terrível para a sociedade, né? Que até hoje nós discutimos, mas em uma outra escala, que é a questão de, bom, então a tecnologia vai desempregar as pessoas, né? Quanto mais tecnologia, mais máquinas, menos pessoas no processo de trabalho. Menos pessoas no processo de trabalho, isso forçosamente faria com que as pessoas ficassem desempregadas e a míngua, né, passando aí por uma série de mazelas. Isso é uma situação que foi verificada já naquela época, né, no início da Revolução Industrial, exatamente a situação com que as pessoas que antes estavam alocadas no campo, produzindo no campo, como artesãos e, sei lá, manufatureiros, esse trabalho agrícola, e foram para as cidades, na perspectiva, né, de encontrar uma fonte de subsistência, de riqueza, e na cidade, dada o avanço, né, das máquinas e tecnológicos, a indústria não estava absorvendo toda essa mão de obra, essa massa que estava se deslocando para o campo, para as cidades. Isso gerou um problema social sério, né, que foi... Professor, licença. Oi? Sua aula não terminou agora, esse exato momento, 10 horas? Sim. Mas a gente, o que nós estamos conduzindo a aula, porque a gente começou mais tarde, né? Então, o que vocês estão com problema? Se você precisar sair, você sai e pega depois o vídeo gravado. E quem puder ficar, fica e assiste a aula. Ok, professor. Então, assim que o senhor disponibilizar a aula, eu pego, pode ser? Perfeito. Sem problema. Obrigado. Nada, um abraço. Então, o que acontece? Você tem aí nessa questão dos problemas sociais que vão surgindo, né, vem, evidentemente, um debate, um questionamento. Poxa, poucos estão enriquecendo, né, poucos, e aí caracterize-se, né, esses poucos como os capitalistas, aqueles que detêm o capital, dinheiro, máquinas, instalações, fabris, etc. E a grande massa, né, a galera que estava desempregada, vivendo em bolsões de pobreza, né, como as favelas que nós conhecemos hoje, né? Então, quer dizer, em condições insalubres e sofrendo uma série de problemas, né, de saúde, de alimentação, enfim. E aí, essa realidade, né, que se mostra nesse novo cenário social, ela vai suscitando, de alguns pensadores, uma ideia de, por um lado, se opor a essa condição que estava emergindo, essa condição de concentração da riqueza e de proliferação da pobreza, se opor a isso, e, por outro lado, claro, não só criticar, não só dizer, olha, eu acho que isso não está certo, isso aqui também tem que tomar um outro curso, né, para a sociedade. Um curso, evidentemente, que traga uma melhoria de vida para uma grande parte da sociedade, digamos assim, idealisticamente, para todos, né? E aí começam a surgir os primeiros teóricos, filósofos do socialismo, né? A esse leque de ideias de buscar uma sociedade mais
homogênea em termos de desenvolvimento, de crescimento econômico, social, trazer uma sociedade mais fraterna, né, colaborativa, cooperativa e associativa. Então, isso tudo começou-se, né, se intitulou socialismo. E o Charles Fourier é um desses pensadores, né, que, primeiro, né, se colocaram, porque ele apresenta ideias para se tentar equacionar esse problema da concentração de riqueza e da proliferação da pobreza, certo? Portanto, a nossa aula é exatamente esse ponto, estar avaliando qual era a perspectiva, né, do Charles Fourier. Olha, o capitalismo está trazendo muitos problemas, né? E isso no capitalismo de uma forma bem inicial mesmo, naqueles momentos iniciais. Então, na contribuição do Charles Fourier, em 1808, né, ele publica a sua primeira obra, Teoria dos Quatro Movimentos, né, cujo discurso preliminar contém uma denúncia notável do sistema capitalista. Okay? Isso aqui, segundo a obra do Henry Dennis, né, A História do Pensamento Econômico. Então, ele já se posiciona, né, e ele destaca essa questão de que a sociedade teria 4 movimentos. Esses 4 movimentos são fases evolutivas, né, da nossa civilização, ok? Saindo desde a condição mais primitiva, do homem das cavernas, da coisa bem gregária, comunidade primitiva, modo de vida primitivo, para uma civilização, né? Uma ordem, uma organização social com instituições, com regras, com leis bem estabelecidas, né? E um modo de produção e organização social, né, muito eficiente, certo? Ou seja, onde o que essa sociedade, o que essa civilização produz em termos de bens e serviços e riqueza, deveria, sim, dar conta de sustentar a sua estrutura social. Tá? E não só isso, prover para as futuras gerações. Então, seria uma civilização onde essa estrutura fosse imperante. Então, existia também um outro ponto do destaque nas ideias do Fourier, colocar para vocês, é que ele parte de uma concepção de homem decididamente materialista. Tá? E dentro dessa concepção de materialismo, nós temos também outra divisão no campo filosófico, social, que é o materialismo e o socialismo, e o idealismo, perdão. Materialismo e idealismo. Tá? Então, ou metafísica. Materialismo, vocês procurem entender, um homem materialista é um homem que concentra suas ações e suas forças na produção das riquezas que nós aqui percebemos em vida, né? A nossa riqueza material, os bens da natureza, os alimentos, os vestuários, todos esses produtos, né, são produtos ditos materiais, materialistas. Então, o Fourier, ele via isso aí, essa questão, olha, o homem materialista é aquele homem que está trabalhando para produzir mais materiais, bens, né, e produzir esses bens para consumo, etc. E aí, dentro dessa perspectiva que nós existimos para produzir bens, ou seja, um homem materialista,
ele faz essa divisão aí, né, de um movimento universal que se divide em 4 ramos principais: o social, o animal, o orgânico e o material. 4 categorias diferentes de processo evolucionário. Social, a nossa relação, né, em sociedade, nós relacionamos com os nossos semelhantes. O animal é a nossa natureza, né, natural. Natureza natural, apesar de ser redundante, é também exatamente dizer o seguinte: olha, nós somos dentro de uma classificação da biologia, né, nós somos pertencentes a uma família, a uma espécie, toda aquela classificação, né, como organismo que provém de um ambiente natural, mas que tem uma determinada classificação biológica. Então, é um animal, o ser humano animal na sua forma mais natural, biologicamente falando, de ser. E o homem orgânico, nesse sentido de que nós temos um micro-organismo e um macro-organismo, né, vamos assim dizer. O nosso micro-organismo é o nosso corpo, todos os nossos tecidos, órgãos, né, todo esse sistema que compõe o nosso corpo. Então, o nosso micro-organismo. Mas tem um macro-organismo. O macro-organismo se dá através das nossas relações afetivas, relações de parentesco, relações de trabalho, quer dizer, relações de cidadania. Todas essas nossas relações comerciais, todos esses tipos de relações que a gente faz, né, com o ambiente, com os nossos semelhantes, dentro de um contexto social, também são chamadas de relações orgânicas. Tá? Nós temos toda uma forma, né, um padrão de nos relacionar socialmente. E existe também um padrão do nosso organismo funcionar, né, onde estão as leis aí da química, da física, da biologia, etc. Então, tudo é regido por esses padrões orgânicos. Tá? E o material, que é o último, nós falamos, o material é essa coisa que nós dependemos, né, de alimento. Para viver, a gente precisa de alimento. Então, a gente precisa desse tipo de matéria, né, para nos alimentar. Nós precisamos habitar, nós precisamos nos transportar, nós precisamos nos comunicar. Nós temos uma série de necessidades. E a grande maioria dessas necessidades, elas são supridas com bens, né, materiais. Ok? Então, ele dizia o seguinte, que além dessas 4 fases, né, e esses 4 ramos, né, do ser humano, ou dimensões, depois da etapa primitiva, que a sociedade é desconhecida, vem a selvageria, né? Selvageria, viver, né, em selva, e viver na selva a gente não tem. Na selva, entenda-se, nós não temos Constituição, nós não temos polícia, nós não temos governo. Né? Selvageria é viver numa situação assim realmente bem primitiva. Às leis, subordinado, sujeito às leis da natureza. Então, seria uma situação bem selvagem de vida. Aí, depois dessa fase inicial do primitivismo, vem o patriarcado, e aí, no patriarcado, você tem uma situação de um líder, um chefe do clã, e esse chefe é que vai estabelecer as regras, né, de conduta, do padrão desse organismo familiar ou tribal. Depois do patriarcado vem a civilização, né, que é exatamente o estado mais evolutivo, onde você aí já tem uma criação de uma instituição, leis, né, que regram todos, não só a família ou a tribo tal. Todos passam a se subordinar e a seguir
essas instituições que são estabelecidas numa civilização. Um outro ponto que eu também vou destacar aqui no trabalho do Charles Fourier é o seguinte ponto, ele coloca assim, né, o espetáculo da desordem da revolução. Que revolução? A revolução tecnológica industrial. Convenceu, né, Fourier de que deve haver no mundo qualquer inversão da ordem natural. Então, para o Fourier, gente, essa coisa de ver, poxa, olha, tem um camarada aqui, tem riquezas, tem propriedade e tem uma massa, né, de pessoas, que são os trabalhadores, eles estão desempregados, eles não têm nada, eles sequer têm condições mínimas de dignidade de vida. Então, ele via o seguinte, olha, mas isso não deve ser natural, isso deve ser uma subversão, né, uma distorção das leis da natureza. Né? Porque, na concepção dele, a natureza provê tudo, todo o equilíbrio, né, no caso, para o organismo humano, nossa sociedade. A natureza, quando ela põe as suas riquezas, né, naturais, ela não põe dizendo, isso aqui, essa parte desse rio é do fulano, essa parte dessas árvores vai ser do cicrano, então, ou seja, não existe esse tipo de distribuição, né, seletiva das riquezas naturais. Então, o processo de revolução, ele exacerbou essa questão da concentração da riqueza. E para o Fourier, isso era uma coisa que estava indo de encontro, né? De encontro às leis da natureza. Porque estava gerando essa distorção de poucos se beneficiando e muitos, né, à míngua. Certo? Isso é uma coisa assim, a destacar na questão no ponto, na abordagem do Fourier sobre a socialização, a necessidade de socialização. Tá? Então, ele dizia, é necessário, pois, que seja possível um outro estado social, né, que permita a todos as nossas tendências naturais. Que essas tendências naturais, né, elas possam se exercer livremente. E esse estado é a harmonia, tá, a qual a humanidade se destina. Então, depois do processo civilizatório, veja bem, ele foi fazendo aquelas etapas, né? A selvageria, o primitivismo, a selvageria, aí o patriarcado, a civilização e, então, o ápice do desenvolvimento, da evolução humana, em termos sociais, na visão, na perspectiva do Fourier, era chegar-se ao estágio de harmonia, uma civilização harmônica. Tá? E aí sim, essa civilização harmônica, ela estaria adequada às leis da natureza, que na perspectiva do Fourier, né, não condicionariam a essa concentração de riqueza na mão de poucos e da pobreza na mão de muitos. Certo? Bom, então, em linhas gerais, até aqui, nós falamos de uma visão geral do Fourier, da perspectiva, nós contextualizamos o ambiente, né, social da época em que ele viveu, falamos um pouco da trajetória histórica, de como a sociedade, tá, e o Estado foram se moldando, e para chegar nesse ponto agora e aí, Fourier, tudo bem, então a sociedade vai evoluir para uma condição de civilização harmônica, mas trocando em miúdos, na prática, né, como é que funcionaria essa sociedade em harmonia? Então, vamos lá.
utilizou aqui uma categoria que é fundamental, né, que ele chamou de falanstério. Seria uma estrutura, né, produtiva social, onde se conseguiria estabelecer a harmonia entre os seres para produzir as riquezas materiais que eles precisam para viver. Então, o falanstério é esse locus onde a sociedade vai efetivamente produzir de uma, não é produzir de qualquer forma, não, produzir de uma forma, né, harmônica e usufruir melhor do produto gerado, né, por essa categoria que ele denominou de falanstério. Então, aqui destacando uns pontos, né, do falanstério. Característica principal do falanstério seria o trabalho agrícola, porque, evidentemente, naquela época, a agricultura era a grande força motriz da economia, né, das sociedades. A Revolução Industrial ela estava ainda incipiente, iniciando naquele processo. Então, naquele momento, a agricultura era a grande força promotora de crescimento e desenvolvimento. Tá? E ele ainda destaca, né, e mesmo de preferência a jardinagem, tá? Porque Fourier também era, segundo o Henry Denis aqui, né, ele era averso ao processo das cidades, né, ele não gostava muito disso, então ele era mais afinizado com o trabalho no campo. E ele destacou o seguinte, que do ponto de vista jurídico, o falanstério será uma sociedade por ações, constituída graças às contribuições dos seus membros, né? Tem a semelhança aí com o que nós falamos no início, né, sobre associativismo, cooperativismo, né? Então, essa visão dele de harmonia está ligado a isso, as pessoas colaborarem, se cooperarem na produção, né, visando um benefício melhor para todos. E aí, ele, inclusive, fazia um equacionamento da repartição desse produto gerado, né, pela produção harmônica dos falansterios, né? Ele dizia que os lucros irão, na razão, de 4/12 para os detentores de capital. Dentro de um falanstério, teria capitalista, sim. Tá? Aqui no texto do Fourier. Mas esse capitalista, ele não iria usufruir do produto numa proporção tão alta que causasse, né, a miséria dos outros. Eles, na visão aqui do Fourier, ele teria direito, portanto, o produto final desse falanstério, ele teria direito a 4/12, certo? E de 5/12 para os trabalhadores. Tá? Talvez a proporção aí, né? Os trabalhadores ficariam com 5. Os capitalistas ficariam com 4. Então, ele já deu aí uma proporção, né, um pouco maior para os trabalhadores. Não quer dizer que isso significa que individualmente cada trabalhador ia receber mais do que os capitalistas. Evidentemente não, mas em termos de classes, né, para o Fourier, a classe trabalhadora ela tinha, sim, um peso maior na distribuição da riqueza gerada pelo falanstério. Né? Então, era 5/12 para os trabalhadores e 4/12 para os capitalistas. E aí ainda tinha um resto, né? A esse resto, ele ia designar o quê? Remunerar o talento. Uma categoria interessante aí, né? O talento. Então, Fourier já pensava assim, olha, mas tem pessoas que no processo produtivo, elas têm um insight, elas têm um diferencial criativo, inovativo, que muitos outros não têm. E graças a esse potencial inovativo e criativo,
nós somos capazes de implementar melhorias e avançar na produção, né, e nas técnicas, enfim, crescer, se desenvolver. E Fourier reconhecia essa qualidade, ou essa competência, né, em certos indivíduos, a qual ele denominou de talento, e sim, ele destacou uma parte da remuneração para as pessoas talentosas, que era o que sobrasse, né, do produto aí. Então, ele disse o seguinte, que haverá, por consequência, no falanstério, né, classes diferentes, né, correspondendo a graus diferentes de conforto. Então, essa frase do Fourier aqui, ela caracteriza bem a ideia de socialismo, né? Então, a ideia de socialismo não é uma ideia que prega a igualdade entre todos, não é? Ideia essa de igualdade predominante no comunismo. No socialismo, não. Existem, sim, classes e diferenças, mas que essas diferenças não são gritantes, não são tão exacerbadas, né? Diferença de uma classe para outra. Então, você vê aí, no sistema do Fourier, continuaria existindo o capitalista, continuaria existindo a classe dos trabalhadores, mas as diferenças, né, seriam atenuadas entre eles. Coisa que, no sistema que estava se instituindo, o sistema mercantilista, capitalista, né, incipiente, essas diferenças estavam muito exacerbadas, portanto, gerando uma série de problemas sociais, né, Todavia, nenhuma oposição poderá existir entre os ricos e os pobres, porque todos estarão igualmente interessados na prosperidade da associação. Essa é a liga, né, que, para o Fourier, garantiria que haveria harmonia, a tão, né, preconizada harmonia por Fourier. Ora, se as pessoas vão se juntar, o que vai unir essas pessoas e mantê-las unidas ao longo do tempo? Né? Ou seja, o que é que estado de harmonia vai garantir que essas pessoas continuem, sim, trabalhando em conjunto, em prol de um objetivo que beneficia a todos, nessas proporções do falanstério que o Fourier, né, preconizou. E essa seria a questão, né, de como garantir a harmonia dentro disso aí. E aí ele entrou com duas características simples, né, que, ora, ele entrou aqui com o conceito de cupidez simples, né, e cupidez compostas. Cupidez, o termo cupidez, do Cupido, né, da mitologia, do amor, né, ligado à questão do amor. Então, tem o amor individual, ou amor próprio, cupidez simples, ou individual, em contraposição à cupidez composta, ou seja, ao amor ao coletivo. Em outras linhas, significa dizer você ser egoísta ou você ser uma pessoa mais orgânica, né? Você ter uma consciência mais egoísta ou ter uma consciência mais social, mais orgânica. Você enxergar primeiro o benefício do organismo, do conjunto, do social, e não o seu benefício primeiro, certo? É uma perspectiva aí que o Fourier, ele destacou essa categoria para dizer o seguinte, olha, essa questão da harmonia na produção e no associativismo, ela só vai existir na medida em que as pessoas tenham mais consciência do coletivo, né, que ele chamou de cupidez composta. Porque se as pessoas, né, privilegiarem, priorizarem a questão egoísta, não, eu quero primeiro o meu, né, eu quero primeiro me beneficiar. O que sobrar pode ficar para os outros, mas primeiro eu. Esse tipo de consciência, né, o Fourier já tinha claro que esse tipo não dá para manter a harmonia no grupo. Se cada um pensar prioritariamente nos seus interesses, não dá para manter o coletivo.
certo? Então, aí veio, para realizar, né, como então fazer isso acontecer? E o Fourier explicou, para realizar o estado da harmonia, né, Fourier não propõe de modo algum que se faça uma revolução. Né? Então, vamos a outro conceito importante, né, de revolução e reforma. Muitos dos pensadores, né, principalmente decorrentes das teorias do Karl Marx, eles pregavam, eles acreditavam na revolução do proletariado, na revolução do trabalhador. E o que é que significa revolução? Né? Você tem a revolução e tem a reforma. Por exemplo, nós tivemos a reforma protestante dentro da instituição religiosa. Então, a diferença, revolução e reforma, está no seguinte aspecto. Você tem uma determinada estrutura social e você quer apenas modificar alguns elementos dessa estrutura sem desconfigurar a estrutura, você faz uma reforma. Né? A exemplo da religião, a reforma protestante não foi mudar toda a estrutura do cristianismo, né, as instituições, as sagradas escrituras e tal. Foi uma reforma. Uma reforma onde mudou certas regras, né? Aquela questão de venda de indulgência, que o Calvino e o Lutero bateram muito nisso, nessa questão de venda de indulgência, isso aí se mudou um pouco, essa questão da própria hierarquia, o papel, né, o celibato, essas coisas. Então, algumas reformas foram feitas, mas a estrutura se manteve. Já a revolução, não. Quando você fala de uma revolução do proletariado, por exemplo, nós tivemos aí a Revolução na União Soviética, né? A Revolução da União Soviética é o que é? Você destitui um Estado, né, imperialista, que era a família dos Romanovs, né, que imperavam, né, era a dinastia que estava imperando na época, 1917, na Rússia. Né? E aí você destitui isso e cria, né, um novo Estado, certo? Com novas instituições, novos modus operandi. Então você revolucionou, você não fez só uma reforma, você desestruturou e reconstruiu uma outra coisa. Portanto, esclarecidos esses pontos, né, de revolução, o Fourier achava que não precisava fazer essa revolução, né? Porque uma característica de teóricos do socialismo, principalmente da linha marxista, é que a revolução diz o seguinte, olha, acaba com o capitalismo, acaba com a propriedade privada. Né? Então, quer dizer, isso é uma revolução, sim, é você desestruturar totalmente e criar uma outra estrutura. E na visão do Fourier não era não precisaria chegar tanto, né, a esse grau de revolução. Tá? Para se montar uma civilização harmônica, onde a célula produtiva teria esse viés aqui, essa conotação da produção dentro de falancérios. Tá? Então, gente, e aí, concluindo aqui as ideias do Fourier, ele tem-se o seguinte, né, em virtude das suas teses fundamentais, a passagem a uma nova etapa da história far-se-á necessariamente quando vier o momento, e a ninguém cabe apressar esse momento. Então, quer dizer, o Fourier aí, ele é meio, assim, fatídico, né, dizer, olha, no dia, quando tiver que acontecer, que chegar esse momento da sociedade se estabelecer, então aí essa mudança vai ocorrer, essa reforma vai ocorrer. Ele não estipulou as condições, né, necessárias para se processar essa mudança de uma civilização, né, digamos assim, conflituosa para uma civilização harmônica. Ele disse que apenas entregou ao destino, né? No dia que tiver que acontecer isso, aí vai acontecer.
tá? Mas, evidentemente, aqui o R. Denis destaca que as proposições, né, do Fourier, né, ele estabeleceu esse projeto dele, mas ninguém nunca tentou empreender de fato, né, o seu falanstério, e isso basicamente, né, é a contribuição, termina-se a contribuição do Fourier para esse aspecto, né, dos primórdios do socialismo, do associativismo e do socialismo. Ok? Bom, eu vou passar agora a palavra para vocês perguntarem, né? Vocês receberam questões. Nossa próxima aula, então, vai ser exatamente questões reflexivas, para a gente debater isso que foi explicado agora. E agora, passo a palavra para vocês fazerem os questionamentos, as dúvidas que vocês, porventura, achem oportunas. Porque a palavra está com vocês. Professor, bom dia. Bom dia. Diga, Felipe. Eu fiquei com dúvida naquela parte de cupidez simples e composta. O senhor poderia explicar um pouquinho de novo? Aquela parte o quê, Felipe? Como? Repita, por favor. Aquela parte de cupidez simples e composta. Cupidez simples e composta. É porque o Fourier, ele dizia o seguinte, olha, a sociedade, a civilização tem que evoluir, né, dessa sociedade, a época dele, né, onde estava havendo já um processo de concentração da riqueza que estava gerando, né, um desequilíbrio na sociedade. Esse desequilíbrio era uma desarmonia. Por quê? Porque poucos estavam se beneficiando da grande parte da riqueza gerada e muitos estavam ficando sem nada ou com muito pouco, a ponto de comprometer a sua própria dignidade de vida. Então, estavam morando mal, estavam se alimentando mal, quer dizer, uma qualidade de vida degradada. Então, isso era uma desarmonia. E aí, nas ideias do Fourier, essa civilização que estava desarmonizada, porque tinha, né, a intensificação do processo de concentração da riqueza, ela teria que evoluir para uma sociedade harmônica. Mas que, para isso acontecer, né, a sociedade teria que se organizar nessas estruturas produtivas que ele denominou falanstério. E que, para manter essa estrutura, né, coesa e produtiva ao longo do tempo, haveria que ter uma mudança da consciência do indivíduo. Aí entra exatamente nesse ponto que você está, da sua dúvida aí, a cupidez, né? Que ele chamou de, aqui, cupidez, ele chamou de, fugiu aqui a memória agora. Professor, já vai começar a aula da outra professora. Tá, como é que é só repetir, cupidez simples, né? Cupidez simples, vou finalizar aqui. Cupidez simples é exatamente você ter apenas amor próprio, né? A sua consciência é ser uma consciência egoísta, você só quer saber do seu bem-estar. E para a sociedade evoluir, as pessoas não podem pensar somente no seu benefício próprio, ela tem que pensar no benefício coletivo, que é o que ele chama de cupidez composta. Ou seja, a pessoa tem que ter amor ao coletivo, primeiramente, ou prioritariamente. Essa é a ideia. Ajudou, Felipe? Ajudou sim, professor, valeu. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Ele pode fazer o seguinte, em função que vai começar outra aula agora, né? Vocês vão ter outra aula, vocês podem me encaminhar as dúvidas no nosso grupo, tá? Porque o nosso grupo também vai estar sempre aberto para perguntas, dúvidas. Esse canal do nosso grupo nunca vai fechar, né? Vocês sempre vão poder apresentar as suas dúvidas e perguntas, enfim.
Tá certo? Então, em função dessa questão da aula que vocês já estão tendo agora, a gente finaliza aqui a nossa aula, tá? E na próxima, vamos ver se já dá certo para a gente usar a outra plataforma da aula. Ok? Agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Ok? Um abraço.